Olá, camarada Cris, é um prazer tê-lo presente nesta live. Você sempre muito atencioso, sempre apoiando as iniciativas. Tenho muito respeito por você, pelo Vinícius, pelo Argeu, por todos que fazem parte do Judô Veteranos Brasil. Marcos, meu querido caipira, grande judoca, faixa preta, é um prazer tê-lo aqui também. Espero que a gente fale bastante sobre o esportismo e que contribua com algumas ideias aí para a sua trajetória como esportista e como profissional também. Camaradas, eu vou fazer uma breve introdução, porque o nosso convidado de honra, o Giovanni, já entrou. É um prazer absurdo tê-lo aqui, né? Então vamos falar, nos apresentarmos e falar um pouco do que a gente vai tratar hoje, tá? Como quem está aqui sabe e quem não está fica sabendo agora então, meu nome é Rodrigo Mota. Eu sempre trabalhei como administrador, me formei em administração, depois fui executivo durante muitos anos, até ter a oportunidade de me associar a outras pessoas e na Sucos do Bem. Ficamos lá, construímos a empresa até a sua venda para a Ambev em 2016. E em 2016 eu realizei assim um sonho que era entrar no doutorado. Desde então até hoje, eu espero defender a tese dia 23 de setembro, eu me dedico ao doutorado, presto algumas poucas, mas sempre com muita qualidade, consultorias e faço parte do conselho do Vita, Ortopedia e Fisioterapia, uma clínica super top de ortopedia, de reabilitação de São Paulo. O que acontece, camaradas? Em 2006, eu fazia judô, treinava, praticava, né, tudo, e eu tive um convite. Como um estagiário meu, que hoje é diretor de uma grande empresa, sabia que eu sempre pratiquei esportes e sabia que eu era um administrador também, na época eu trabalhava na Coca-Cola, ele me convidou para fazer uma palestra, para falar o que eu tinha aprendido no esporte, que tinha me auxiliado no trabalho, na profissão. E eu fiz essa palestra na ESPM, depois fui convidado para fazer em outras faculdades, fiz na FAAP, fiz na GV, e na GV tinha alguns amigos meus que me convidaram, por que você não organiza isso e sistematiza um livro, né, sobre o que você pode aprender na prática com o esporte e praticar e utilizar com sucesso na vida profissional, né, como gestor. Com essa ideia, eu tenho um grande amigo que é meu médico e, inclusive, o presidente do conselho de administração que eu faço parte, do Vita, Ortopedia e Fisioterapia, o Dr. Wagner Castropil. Conversei com ele e nós começamos uma pesquisa para compreender com mais profundidade qual que era a contribuição do esporte para o profissional. Fizemos uma ampla pesquisa, começou lá em 2008, que culminou com um livro que nós lançamos em 2010, O Esportismo, os valores do esporte para o alto desempenho pessoal e profissional. No esportismo, nós descobrimos que tinham 5 competências que você pode, não é obrigatório, mas você pode aprender no esporte e que se você utilizar no seu trabalho como gestor, como qualquer outro tipo de trabalho que você venha a realizar, vão ser muito úteis. Então, quais são essas 5 competências? A atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Então, são 5 competências. Qual que foi a ideia, então? Aí terminou, a gente lançou o livro, né? Foi bacana. Fizemos muitas palestras pelo Brasil todo, tanto o Dr. Wagner quanto eu. E em 2016 a gente resolveu
atualizar o livro, encorpar a teoria do esportismo. Foi então que nós começamos a escrever um segundo volume. Nesse momento não foi uma pesquisa tão extensa como a primeira, mas foi uma pesquisa mais focada. A gente entrevistou alguns grandes ícones da gestão, né, para não ficar só na minha experiência como administrador, por mais que eu tenha trabalhado como executivo e empresário em algumas empresas, nem do Dr. Castropil, que tem a sua própria empresa, o Vita, né, a qual eu sou conselheiro, mas nós decidimos entrevistar alguns ícones da gestão. Então a gente entrevistou para falar de atitude, por exemplo, a Marília Roca, que é CEO da Rinodê, para falar de visão, José Salib Neto, que fundou a HSM, para falar de estratégia, José Vicente Marino, que era o presidente da Avon na época, para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, né, grande Brunoro, e para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto. Como se não bastasse esse time de superpeso que faz esse segundo volume do esportismo, né? Nós acabamos entrevistando o Jorge Paulo Lemann, que foi um grande atleta, disputou inclusive a Copa Davis, né? Para falar sobre a combinação das 6 competências. O livro está na editora, em breve vai para a gráfica, nós vamos lançar até o final do ano e vai se chamar Jornadas Heróicas. Vai ser um livro super legal, onde tanto eu quanto o Dr. Wagner vamos contar a nossa experiência como atleta, a nossa experiência como profissionais, como gestores, e vamos trazer estes exemplos de grandes ícones da gestão e do esporte para enriquecer, para tornar mais robusta a teoria. Pois muito bem. Tenho feito há alguns meses um trabalho com uma pessoa, uma profissional fantástica, que acabou de entrar na live também, que é a Patrícia, e ela me orientou, né? Pô, vamos despertar interesse do público, vamos falar um pouco mais sobre a teoria, para dar não só mais visibilidade para o livro e para os outros serviços que vêm por aí, como também para agregar um serviço. Às vezes você não lê o livro, mas você tem acesso à live, né? Então a gente decidiu apresentar uma série de lives temáticas, de hoje até o lançamento do livro. Para cada uma das 5 competências, a gente vai trazer numa live um grande atleta e, para falar sobre a mesma competência, na live seguinte, um grande executivo. E assim por diante. Se são 5 competências, serão 5 grandes atletas e serão 5 grandes executivos. Esta é a ideia do dia de hoje. Para esta primeira live, assim, é fantástico, eu só posso agradecer muito a Patrícia e tenho que agradecer muito ao próprio entrevistado que se dispôs de primeiríssima hora, demonstrou assim ser não só a pessoa fantástica, o atleta fantástico que é, como alguém que realmente quer contribuir para a gente fazer um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil assim, que tenha as competências do esportismo no seu dia a dia. Então, esta pessoa é o nosso bicampeão olímpico, hoje treinador, palestrante, o Giovanni Gávio. Eu vou esperar o Giovanni solicitar a entrada, ele vai entrar e a gente vai começar um bate-bola em seguida para falar sobre uma competência específica, que vai ser o trabalho em equipe. Aqueles que assistiram as conquistas do Giovanni, que não foram poucas, e mais recentemente o trabalho que ele vem desenvolvendo como treinador, como palestrante, sabem que é fantástico, assim, ele tem esse DNA do trabalho em equipe muito presente em tudo que ele faz. Então, Giovanni, eu estou no seu aguardo, eu estou vendo um monte de pessoas muito queridas que entraram, Oswaldinho, Marcão, os camaradas incansáveis, colegas de trabalho aí como a Priscila também. Então tem muita gente assim bacana, muita gente que já pratica uma ou outra das competências do esportismo e que com certeza vai se beneficiar com isso. Giovanni, o Giovanni está pedindo para te chamar. Não é o contrário, Giovanni? Você que pede para entrar e eu autorizo? Inclusive algumas pessoas na empolgação aqui pediram para entrar, só que eu não deixei entrar, né? Vixe Maria, como é que eu peço? Deixa eu tentar, pessoal, não saiam porque ele está aqui e vai entrar, eu só não sei fazer isso, né? Tentei, vamos
ver se ele entra aqui. Marcão, tô cheio de cabelo branco, camarada. Aí, Ô, Giovanni. Boa noite, Giovanni. tudo bem, Rodrigo? Boa noite, tudo jóia? Muito Tudo feliz de bem, estar aqui com Giovanni? você. Realmente, o que você falou aí no começo, um tema extremamente interessantíssimo, né, da gente comentar, das pessoas poderem participar, porque o esporte, sem dúvida, a gente pode criar muitas, né, analogias para o mundo corporativo e vice-versa, né? Mas já que a gente é esportista, vamos contribuir com o mundo corporativo, né? Eu acho que essa troca, né, ela é sempre muito rica, ela é sempre muito bacana de fazer. A gente tem visto aí várias lives de pessoas de renome, grandes empresários falando, e antes a gente nem tinha tanta oportunidade de ouvi-los, né? Então acho que isso é muito bacana. Muito bom, fico muito feliz que você esteja conduzindo esse trabalho tão bacana, né? Que eu acho que o esporte ganha ainda mais relevância e ganha muito mais, vamos dizer assim, importância, né, na visão das pessoas, porque realmente eu sou uma pessoa que vivo do esporte e fico muito contente de considerar, né, de fazer parte de uma ferramenta, né, de transformação aí social, de transformação das pessoas. Então, muito bacana. Fico muito contente aqui. Sou um judoca também, né? Sou não, né? Fui. A minha infância inteira lutei judô e fui bicampeão mineiro. Eu tenho certeza que o judô contribuiu muito para minha formação de caráter, né? Mesmo muito jovem, disciplina. Então, sou muito fã aí, como você, dessa modalidade também. Mas vamos Que lá. bacana. Assim, né, Giovanni? Isso que você falou é fantástico, né? Porque às vezes você tem uma trajetória no esporte vitoriosa e tudo bem, você continua com essa trajetória dentro do próprio esporte, se dedica a formar pessoas e gerações. Essa é uma contribuição. Outra contribuição é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, do que você está se propondo a fazer com a HSM, por exemplo, e é um pouco do que o próprio esportismo traz, né? Propõe. Que é assim, a gente pegar essas competências do esporte e levar para a gestão. Porque o pessoal às vezes está lá, está trabalhando, está no seu dia a dia, e tem formas que a gente aprende no esporte e que pode fazer diferente, pode fazer melhor, se utilizar no mundo da administração, no mundo da gestão também. Giovanni, me perdoa o momento baba-ovo, né? Eu pratico esporte há algumas décadas, mas, pô, você é um ídolo, né, meu? Bola de segurança no Gijo, fantástico, né? Tem vários mantras aí, né? E tem muita gente, eu tô vendo aqui que tá entrando, que são de várias gerações, né? O tema é o presente, é o futuro, você é uma pessoa muito bola pra frente, muito alto astral, mas em 2 minutinhos aí, conta uma palhinha da sua história aí como um atleta, as conquistas, como técnico, para colocar todo mundo na mesma página. É como eu falei, já hoje, em alguns dias eu completo 50 anos. Então, eu já estou virando um cinquentão aí. Mas olho para trás e realmente vejo o esporte. Hoje ainda fazia uma entrevista e aí me perguntaram se você tivesse que resumir um pouco da tua vida, essa coisa toda, o que você falaria, né? Eu falei, olha, paixão, né? Eu sempre fui apaixonado pelo vôlei, desde muito cedo. Como eu falei, eu tive acesso ao esporte muito cedo, 8 anos eu estava lutando judô. E o vôlei entrou na minha vida aos 13, com 14 eu tive um grande sonho que era vestir a camisa da seleção brasileira, e a partir de então a minha vida se transformou em vôlei, né? O vôlei, em algumas situações, e não foram poucas, ele vinha até antes da minha família. Tamanha era o quanto representava, né? E o quanto representa o vôlei na minha vida. Então, desde muito cedo, campeão olímpico muito jovem, com 22 anos, quase 22, tinha quase, né, nem tinha A sua primeira completado ainda. conquista foi que ano, Giovanni? Foi em 92, campeão olímpico. Depois, 93, campeão da Liga Mundial. E aí tive uma passagem pela praia, fui campeão brasileiro no vôlei de praia. Voltei para as quadras, né, fomos campeões da Liga Mundial, campeão mundial em
em 2002, com aquele saque lá na linha, e depois bicampeão olímpico em 2004, em Atenas. Aí parei de jogar, me tornei treinador. Como treinador, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão paulista, campeão carioca. Tive a oportunidade aí de estar à frente de algumas equipes muito interessantes. Recentemente, né, 2 anos atrás, fomos campeões sul-americanos com a seleção brasileira juvenil. Ano passado ficamos em 3º lugar no Campeonato Mundial. Então é uma vida aí dentro das quadras, justamente porque existe paixão, existe muito amor naquilo que eu faço, né? Então, para ficar longe de quem a gente ama, do jeito que eu fiquei, só com muita paixão, só com muito amor mesmo. Não, é fantástico, Giovanni. Eu acho que, bom, vários pontos, né? Você ouve uma trajetória e você faz uma reflexão e identifica na sua própria, né? Uma delas, vou até abrir um parênteses, eu mencionei antes que hoje eu faço parte do Conselho de Administração do Vita. Sim. E o presidente do Conselho de Administração é o Dr. Wagner Castropil, que foi competir em 92 no judô. Sim. Então ele estava lá, né, quando você conquistou aí a sua primeira medalha no vôlei, né? Você vê que a gente tem esse, além de sermos judocas, porque você nunca deixa de ser judoca, né? Temos esse ponto de conexão aí, né? Que legal. Outra coisa que você falou, Giovanni, que eu acho fantástico, é essa questão da paixão, sabe? Porque realmente, às vezes a pessoa tem um desempenho excelente, mas não precisa estar apaixonado. Mas se você é apaixonado, a coisa, além de ter potencialmente ter um resultado muito melhor, te dá muito mais gratificação, né? Eu estava vendo você falar das conquistas, você vê a alegria, parece que, né, eu estava quase te vendo na TV aí, né? É incrível, né? É um combustível, né? Eu falo que quando você realmente encontra o seu propósito, né, que esse propósito faz com que você acorde cedo para trabalhar, que faça sempre o seu melhor, que te dê aquela sensação, não, eu ainda não consegui o que eu queria, mas eu ainda não consegui, amanhã eu vou tentar de novo, ou daqui a pouco eu vou tentar de novo, sabe? Eu acho que isso é o grande combustível nosso para qualquer atividade, para qualquer situação. Quando a gente encontra o nosso verdadeiro propósito, olha, as sensações que eu tive, que tenho, são muito boas, porque não existe outro segredo a não ser trabalhar, né, Rodrigo? Quando você trabalha, quando você se dedica, as coisas começam a acontecer, né? Mas a forma como você trabalha é determinante, porque muitas vezes você pode trabalhar das 7 às 11 da noite e não produzir nada. Então eu acredito muito nisso, né? A forma como você trabalha, a atenção nos detalhes, a luta diária que você tem que ter, né, a resiliência de você, poxa, hoje eu não consegui, eu fiquei triste, mas amanhã eu volto firme de novo, sabe? Esse jogo, eu falo que a gente acaba se transformando num bambu, né? A questão do judô, né? Da guarda, né? Você tem uma base boa, você luta bem, você se mantém em pé, né? O bambu é a mesma coisa, ele enverga, vai até lá embaixo, mas depois volta, né? Então eu uso essa analogia porque eu acho que a minha vida é um pouco assim, né? São altos e baixos, mas acima de tudo, todos os dias eu tenho um lema que eu gosto de dividir com as pessoas, eu acho que todo mundo poderia usar. A gente nunca perde, na verdade, né? A gente ou ganha ou sempre aprende. Então, a vida nos faz, né, dessa forma e eu acho que isso é muito bom. A gente está sempre aprendendo alguma coisa e eu acho que oportunidades como essa que você está me proporcionando de aprender, né? Porque eu achei sensacional o tema que vocês, o raciocínio que vocês criaram, né? O título que vocês deram, a palavra, né? Esportismo, sem dúvida é um novo jargão aí que vai, sem dúvida, entrar para essa, né, para o mundo corporativo e ficar, né? Então, aprender é muito bacana. Legal, Giovanni. E um parênteses, como tem muitos camaradas incansáveis, eu até vou fazer uma breve apresentação e já te fazer um convite, né? Eles estão aqui mandando muitas mensagens, sabendo agora que você é judoca,
Eu administro uma ONG de judô, né? Nós temos duas unidades, uma em Guarulhos e uma em São Paulo, e temos feito um trabalho muito legal, já tem 5 anos, estamos com 250 atletas, né? E eles, assim, fazem questão de convidá-lo para, não se preocupe, se o kimono estiver apertado, a gente providencia um, o Barão do Bananal 475, quando estiver em São Paulo, venha fazer uma visita e conhecer o que é ser um incansável. Ah, vai ser com prazer. Eu realmente, como eu te falei, agora que eu parei de jogar, por várias oportunidades, eu pensei seriamente em começar a voltar a lutar judô, né, de forma amadora, sem dúvida, para manter a forma, para poder gastar um pouquinho da energia. Mas, poxa, as sequelas do vôlei não são pequenas, joelho, panturrilha, eu coloquei na balança e não achei melhor ir pro golfe. Um dia de cada vez, né? Mas o convite está feito, Giovanni. Não, certamente vão ter a oportunidade de participar, de ir lá e ver. É um ambiente no qual eu me sinto em casa, né? Fico realmente muito feliz de participar, porque o esporte... E como eu te falei, tenho certeza absoluta que o judô forjou aí uma parte do meu caráter na minha infância e que depois, né, ficou aí forte em toda a minha vida. Ó, Giovanni, vamos então pegar esse seu entusiasmo aqui e vamos ir na competência que eu acho que a sua contribuição ela é fantástica em qualquer uma, com certeza, mas o tema de hoje, vai. Como muitas pessoas entraram agora e estão assistindo, a teoria do esportismo propõe que 5 competências podem ser aprendidas no esporte e depois podem ser utilizadas de forma bem sucedida no mundo corporativo. A Uhum. atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Com Isso. você, Giovanni, assim, eu queria a competência tema é o trabalho em equipe. Você, bom, falar um descalabro, né? Mas sempre foi um grande jogador de equipe, né? Sempre trabalhou muito bem, parceiro, sempre destacou pela liderança entre eles, né? Então, fala um pouco para mim como você entende o trabalho em equipe e dê algum exemplo da sua vida como jogador mesmo, onde você usou o trabalho em equipe e ele permitiu que você atingisse uma determinada meta. Eu acredito numa situação que quando a gente está no começo da nossa vida profissional, a gente tem uma tendência a ser um pouco mais individualista, né? Porque a gente está buscando o nosso espaço, está buscando o nosso melhor. Naturalmente, a gente tem que se olhar um pouco mais para dentro, entender um pouco mais como que a gente é, né? E naturalmente você vai alcançando, né? E aos poucos você vai entendendo que muitas das coisas, ou o seu melhor, você na verdade vai encontrar nas outras pessoas, né? Quando você junta o seu melhor com o melhor do seu companheiro, aí sim você valoriza o seu, valoriza o dele e os dois se encaixam, os dois crescem. Um pouco foi isso que aconteceu comigo, né? Na primeira parte da minha vida como jogador da seleção brasileira, por exemplo, eu era mais individualista, então até também pelo meu jeito de ser, porque eu era muito Caxias, muito assim, disciplinado, muito focado no que eu queria. Então era para dormir 8 horas, eu dormia 10, eu me alimentava muito bem. Eu me casei muito cedo, então não fazia putaria com os caras. Então, assim, eu tinha uma vida diferente, né? O meu objetivo era ser bom no vôlei e tudo que eu fazia era em função de ser bom no vôlei. Não que eu acho que a gente precisa, né, se pervertido, algo parecido para ser bom, para jogar num time, mas eu era muito fechado, né, guardava as coisas muito para mim. Bom, aí fui pro vôlei de praia. Quando eu voltei para a seleção brasileira, isso foi já com os meus 30, 31 anos, a visão começou a mudar, né? Eu voltei num outro papel, eu voltei numa outra condição, eu já não era titular absoluto da seleção brasileira, e comecei a ter que entender qual que era o meu cenário, qual que era o meu papel dentro daquele time, até mesmo porque senão não ia aguentar ficar ali.
Um determinado momento entrei no quarto do Bernardo e falei, puxa, Bernardo, olha só, tá muito complicado, cara, porque eu não jogo, eu fico o tempo inteiro no banco, eu não participo, acho que eu vou desistir. E aí ele falou, cara, olha só, não vamos desistir, você é muito importante para mim, para o time, você é o primeiro cara a chegar, o último a sair, você treina os caras como ninguém, você está sempre instigando os caras, está sempre testando os caras, você é o meu melhor sparring, você só tem que entender o seu papel. Aí eu comecei a pensar qual era o meu papel, e eu vou te falar, vou confessar a vocês que tenho a sensação, eu já disse isso antes, tenho a sensação de ter sido muito mais importante para o time quando eu estava nessa situação e era reserva, jogava pouco, do que quando era titular absoluto e fazia 40 pontos, 30 pontos no jogo. Porque era para jogar, eu jogava, era para treinar, eu treinava, era para simplesmente dar um copo de água, eu dava, era assim, abanar os caras quando estava calor no tempo, eu abanava. Então eu comecei a entender o meu papel. E acima de tudo, aprendi a servir. Eu acho que para você jogar em time, você tem que ter um pouco essa sensação de que você também precisa servir, você precisa se doar para o processo. É o tal do comprometimento. Quanto que você está comprometido com o seu time? Até que ponto você está comprometido com o seu time? O que você faria pelo seu time? Eu acho que isso é um ponto a se pensar. Então, ao longo dessa caminhada, que começou aí aos 22 anos, e eu acho que o auge foi aos 32, 33, em 10 anos eu me transformei. Eu comecei a ter uma forma de pensar, uma forma de agir. Não que eu não buscasse motivações pessoais, individuais. Eu falo e brinco que quando eu fui para a reserva, eu me tornei o melhor reserva do mundo. Eu criei, coloquei esse título para mim. E o que o melhor reserva do mundo faz? Então era isso que era o meu desafio. Ele entra, ele resolve o problema, ele bota um ace na linha, ou ele simplesmente dá um copo de água na hora do tempo, ele dá uma palavra amiga pro cara que está meio perdido ali na hora do jogo. Então esse era o meu papel, foi isso que eu descobri. E jogar junto é muito melhor. Quando nós fomos, por exemplo, em Barcelona, o nosso grande drive, né, a nossa grande mudança foi alguns meses antes que a gente descobriu que a gente era um time. Porque até então a gente não ganhava muitos jogos, mas nós tínhamos o Tandy, melhor atacante do mundo, Marcelo Negrão, maior atacante do mundo, Carlão, melhor bloqueador, Paulão, melhor bloqueador. Eu tinha ganho o melhor bloqueador na Copa do Mundo de 89, 3 anos antes. O Bernardo sempre melhor levantador. O Maurício sempre o melhor levantador do mundo. Mas e aí, não ganha? Os melhores estão aí, não ganham? Então a gente descobriu a força de um ajudar o outro, de um cobrir o outro. E foi num episódio bem inusitado, assim, estávamos jogando Brasil e Cuba, a recepção de Cuba errou, então a bola vinha na nossa direção, o Carlão subiu para atacar essa bola, é uma bola de cheque que a gente chama, e o cubano virou de costas o levantador e simulou uma rede, puxou a rede escondido. O árbitro não viu e deu a rede pro Carlão. Aí naquele momento o Zé Roberto não podia ficar em pé do lado da quadra, se levantou, foi direto queria brigar com o cubano, é um absurdo, falta de respeito. Aí a gente chegou, aquela empurra na rede, se empeitando. Só que os cubanos eram muito maior que a gente, muito mais forte que a gente. Em determinado momento, um virou pro outro e falou: galera, o negócio é o seguinte, na porrada nós vamos perder também. Então vamos abaixar a bolinha, vamos voltar aqui e vamos jogar vôlei. E naquele instante deu um estalo. Falei, pô, cara, eu tô com o Tandy do meu lado, pra que eu vou ter medo de passar? O Tandy me dá toda a cobertura, tudo que eu preciso tá aqui. A mesma coisa na hora do levantamento, na hora do ataque. Eu tenho uma situação dentro de um time, né, que são as relações que a gente cria entre a gente. Se o levantador for ficar reclamando do passe o tempo inteiro, o atacante for reclamar do levantamento o tempo inteiro, cara, a gente não joga. Então, a gente sabe que o passador fez o melhor dele, a gente sabe que
o levantador fez o melhor dele, aí na hora do ataque, essa bola tá boa, ótimo, essa bola não tá boa, trabalha. Né? Essa bola não tá boa, cria uma oportunidade. Então, essas relações, para mim, elas são muito fortes e a gente adquire isso com o tempo. É sensacional. Trabalhar junto, você ter a sensação de que você depende do cara ali, é muito interessante. Agora, nessa pandemia, as pessoas estão meio isoladas, mas nem por isso deixam de fazer parte de seus times. Né? Então, acho que é um grande desafio nosso, é esse equilíbrio, né? Entre você entender o que é a sua individualidade, mas o que é você potencializar os seus talentos, a sua força com a força do outro. E quando a pessoa descobre isso, cara, não dá para viver sozinho mais não. Então, eu sempre prego isso. A gente tem... O mundo, às vezes, faz com que a gente crie cascas, né? Que a gente relacione com as pessoas com menos intensidade, mas isso é um erro. É um erro que a gente não pode cometer. Agora, então, que a gente não pode se abraçar, que a gente não pode se beijar quando a gente se encontra, fica ainda mais caracterizado essa sensação de que a gente precisa manter a distância. Tudo bem, vamos manter por segurança, é óbvio que ninguém vai sair se agarrando aí, mas a intenção é abraçar, a intenção é entender, cara, você faz parte do negócio. Então, isso é o que eu acredito, é o que eu prego, é o que eu vivi intensamente, é o que eu tento é uma palavra horrível, né? É o que eu construo com os meus atletas, é justamente isso, é essa interdependência, essa relação que existe entre eles, que em algum momento o individual vai até aparecer um pouquinho mais com um gesto, com um saque na linha, por exemplo, ou com uma bela jogada no ataque. Isso faz parte, mas para que isso acontecesse, né, uma série de outras situações ocorreram o quê? Como time. Ninguém treina sozinho, ninguém está ali sozinho. Então, realmente, esse é um aprendizado, Rodrigo. Um aprendizado que a gente tem que entender que para o nosso bem, para o nosso melhor, a gente precisa construir essas relações. E eu acho que isso é muito bacana. Estou achando muito legal um ponto, dois pontos aqui. Um deles é que você está contando um pouco da história e como você foi aprendendo a trabalhar em equipe cada vez melhor até hoje ter esse reconhecimento pleno. Puxando para o mundo corporativo, eu tive algumas experiências que você estava falando, eu até estava rindo sem rir, sabe? Lembrando, meu primeiro emprego, eu era vendedor da Procter, em Porto Alegre. E era que nem você no começo do vôlei, talvez, sabe? Muito focado, dedicado a entregar o seu próprio resultado, né? Teve até uma vez, eu lembro, essa foi uma das histórias boas, teve um concurso para ver quem vendia mais Pert Plus em sachê, que lançaram um sachê. E, pô, ninguém vendia nada no Brasil. Eu penso ali, penso aqui, eu tive uma ideia. Onde que se consome sachê? Já sei, motel. Aí eu peguei o vendedor do distribuidor e nós fomos visitar todos os motéis de Porto Alegre. Só que você imagina, na época onde o machismo imperava, em Porto Alegre, 2 homens às 2 horas da tarde na fila do motel. Passando o carro, né? Mas ganhamos o concurso de Pert Plus em sachê, né? Assim, eu não queria nem saber, né? Se precisasse tomar uma vaia do gaúcho lá, em prol do resultado. Aí você vai trabalhando, né? Vai melhorando, assim como você fez e contou, né, da sua experiência até chegar na 2ª medalha olímpica e não ser titular absoluto, mas ser um cara absolutamente imprescindível para a equipe, né? Quando eu era sócio da Sucos do Bem, como se eu fosse a pessoa de vendas, né? Eu cuidava da área de vendas, né? Então você tem que colocar as pessoas nos estados para visitar e abrir os clientes, depois você tem que colocar as pessoas no escritório para dar suporte para essas pessoas fazerem as vendas. Então você sai um pouco do holofote, por assim dizer, de estar na linha de frente, mas você está junto das pessoas, permitindo que elas realizem o seu potencial e assim a empresa realize o potencial. E isso que eu acho muito importante para quem está assistindo essa live ou vai assistir depois, ouvir e refletir nessas suas palavras, como pegar esse aprendizado de tanto sucesso no vôlei
e aplicar no mundo corporativo. Porque, mas ele faz, tudo bem, ele foi campeão olímpico, mas é que é vôlei, calma, é vôlei. Não é, você vai dar uma cortada, mas de repente, o que ele fez? Como é que ele interagiu com as pessoas? Então, eu acho que eu consigo perceber esse aprendizado riquíssimo, Giovanni, que justamente fundamenta essa teoria do esportismo. É uma competência que se aprendeu e você utilizou de forma bem-sucedida como atleta, usou de forma bem-sucedida como técnico. E me conta um pouco agora dos seus projetos que você está indo também para o mundo corporativo para dividir esse conhecimento e como você utiliza o trabalho em equipe nesses projetos. Você falou essa questão do motel, eu lembro de uma situação que foi também para mim bastante constrangedora e desafiadora, porque eu estava na Olimpíada de Sydney em 2000, né? 2000. E eu, poxa, tinha sempre um grupinho de pessoas que ficavam no final da noite, né, conversando, e eles eram muito animados, e aquela coisa, só que era o grupinho da fumaça, eles fumavam. E eu falei, cara, eu sou doido para ver o que esses caras fazem, porque eles riam muito, eles estão ali se divertindo, parece uma conversa descontraída. Eu estava doido para ir, acabei tendo que fumar para poder chegar perto dos caras. Mas aí eu engasgava, porque eu não sabia fumar, aquela coisa toda, ainda paguei mico com eles. Depois eles me aceitaram, eu falei, não, você pode vir, não precisa fumar não. Eu falei, beleza. Então realmente a gente faz cada coisa com relação a isso. Eu só queria, antes de responder a sua pergunta, contar uma história que eu vivi, e até foi um episódio que aconteceu durante o Campeonato Mundial 2002, aquele lá do Ace, do final. Eu tive uma inspiração e escrevi uma poesia. E nessa poesia eu coloquei o título do Diamante de 12 Faces. Eu acho que ela é muito interessante para a gente ilustrar o que é um trabalho em equipe bem feito. E eu fiz uma analogia a uma pedra bruta, que ela é trabalhada por um mestre, né? Sempre a gente tem a figura do mestre. Isso, eu até botei mestre em letra maiúscula, me referindo a Deus e me referindo também ao treinador. E essa pedra é lapidada por suor, por lágrimas, por saudade, em certos dias até. E aí fui criando essa narrativa, essa poesia, como o momento que a gente vivia, por exemplo, em Saquarema, que era inverno, frio, mas aos poucos essa pedra começa a se tornar um brilhante, então, porque ela tem várias faces. E aquilo que você falou, quando você monta uma equipe, por exemplo, de vendas, alguns estão lá no front, estão lá na frente trabalhando, mas tem outros atrás dando suporte. E aí eu fiz a analogia, se a gente pegar uma pedra, um diamante bonito e colocar aqui, por exemplo, nessa câmera, é óbvio que só esse lado aqui vai aparecer. Mas nem por isso a parte de trás do diamante deixa de ser diamante. Deixa de ser importante. Então, eu até li essa poesia para eles e falei, olha, amanhã no jogo só vão entrar 6 caras dentro da quadra. Mas nem por isso os outros 6 que estão do lado de fora deixam de ser partes integrantes do diamante. Então, o grande aprendizado naquele momento para mim foi, eu cuido da minha face. Eu faço com que minha face brilhe, porque eu me alimento bem, eu treino bem, eu faço o meu melhor, eu malho, eu me alongo, faço tudo que eu tenho que fazer. Mas o cara do lado também tem que fazer. E eu puxo esse cara junto comigo, né, para que a gente realmente tenha aí um diamante valioso, sem nada escuro nele. Então essa analogia do diamante é muito legal. E como que nasce um diamante? Como que o carbono, a molécula do carbono se transforma depois num diamante? Carbono a gente tem aí no lápis, custa nada, né, ou muito pouco. E o diamante já é tão valioso, né? É uma fórmula, né? Tempo, pressão e temperatura. Então, para a gente formar um time vitorioso, um time realmente forte, você precisa de tempo, de pressão, ou seja, alguém que cria o desconforto, alguém que cria os desafios, né? Que esteja ali na condução. E temperatura, que é o treino, o suor, o calor. Pessoas frias, infelizmente, têm tendência a ter menos sucesso.
Então, por quê? Porque a gente precisa de calor, precisa né, de ter essa atitude. Bom, essa é o que eu queria ilustrar. Falando agora um pouco dessa fase que eu estou vivendo, quando começou a pandemia, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque eu sou meio quieto. Né? Eu acordo cedo, eu fico pensando, caramba, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O time, o vôlei está me parado. Né? O meu projeto com o Sesc é desenvolver as escolas de vôlei do Sesc. Poxa, as unidades estão fechadas, estão paradas. Até final do ano, provavelmente, eu não vou poder fazer muita coisa. Então, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a pensar, fui pro escritório, comecei a pensar, e aí eu falei, cara, eu vou construir um treinamento, vou compartilhar com as pessoas em formas de pílulas, em formas de... porque eu sempre tive a sensação que a palestra é muito legal. Você chegar lá na frente de 500 pessoas, 200, sei lá quantas, e conseguir mudar o ânimo delas, colocar elas motivadas, em busca do sonho delas, ou até da alta performance delas, é muito legal. Mas aquilo tem um tempo. 15 dias, meio que, poxa, um mês, quando é que aquilo dura? E aí eu fiquei pensando, não, cara, eu queria construir algo que fosse mais duradouro, que eu fizesse parte daquele processo mais vezes. Mas também não podia ser um negócio muito longo, senão eu encho o saco da minha cara. Então foi aí que houve a parceria, a gente construiu a parceria com a HSM, de construir pílulas com alguns temas, como você fez aí, você elencou atitude, você elencou alguns temas aqui que eu até estava puxando aqui, deixei como cola, né, para puxar, que são aí os temas que você vem criando e vai desenvolver o livro, né? Que vamos lá, me ajuda aí. Execução, estratégia, visão, atitude, trabalho em equipe. Eu desenvolvi alguns temas, propósito, mindset de crescimento, o flow, que é um estado de alta performance sensacional que eu vivi na minha pele. Eu tinha a sensação, quando eu jogava, de que a bola vinha em câmera lenta. Tinha a sensação de que assim, o barulho, já não ouvia o barulho da torcida, ouvia só algo único. E o foco, né? Que a visão ficava uma visão muito em cima da bola, do adversário e tal. Então, criamos lá o propósito, criamos mindset de crescimento, criamos o flow, aí teamworking, que é o que a gente está falando aqui agora, e depois o encerramento, que é o preço. Qual é o preço que as pessoas pagam para realizar os sonhos, para sair de casa cedo? Alguns conseguem pagar esse preço e suportam, né, a saudade do filho. E muitas vezes a gente usa isso, né, para nosso favor, cara. Se é para ficar longe do meu filho, se é para ficar longe de quem eu amo, eu vou fazer bem pra caramba. Né? Então é um pouco em cima disso que a gente... tem um fenômeno assistindo a gente aí, ó. Serginho tá aí. Esse é o maior jogador do mundo de todos os tempos. Tá junto com a gente aí, Rodrigo. Serginho, escadinha! Obrigado, querido, tá com a gente. E aí, melhor, mas que é top demais, Esse aí é sensacional. Como ser humano, como jogador, tem um trabalho bonito lá no instituto dele também. Esse é nota 1000. E aí construímos esses produtos. Aliado a isso, a gente vem fazendo umas rodas de conversas interessantes, né, com um grupo menor, onde a gente consegue debater, consegue conversar com as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa cria um distanciamento da gente. Porra, vou falar com o Giovanni. E, cara, pode falar o que você quiser, cara. A gente é igual todo mundo. Tivemos a oportunidade de ter experiências, talvez, diferentes de outras pessoas. Mas todo mundo tem experiências interessantes, Rodrigo. Então, a gente está construindo esses produtos que podem ser, e agora com as ferramentas que a gente tem aí, de online, cara, isso encaixa direitinho. Então começamos acabamos de lançar o primeiro produto aí tem uma semana e estamos trabalhando, porque eu acho que esse é Giovanni, esse é um ponto, pegando o gancho que você falou anteriormente. Bom, o tema aqui dessa live é trabalho. A gente está numa pandemia, mas vê como que o trabalho em equipe pode acontecer sob diferentes maneiras, né?
você monta o produto, você faz uma live, se disponibiliza numa plataforma, mesmo que não dê aquele abraço, como você falou, você consegue acontecer. Consegue. Eu te falo, ó, hoje, como eu falei, sou conselheiro Vita, eu tenho 4 reuniões por semana. Eu estou em Minas Gerais e a sede é em São Paulo. E eu tento dar o meu melhor lá, com atenção, com foco, assim como estou tentando fazer com você também. A gente tem que se adaptar, né? Tem que ser flexível como o bambu que você falou, como o judoca. Exatamente. Para quem está assistindo. Se o judoca ficar duro, o que acontece? O cara puxa ele, arranca ele da base dele. Então ele tem que aceitar e aquele negócio, não é isso? Então, a vida é assim. O princípio do judô é esse, você criar o desequilíbrio no teu parceiro, no teu oponente, né? Então, como a gente não precisa criar desequilíbrio em ninguém, a gente tem que buscar o equilíbrio nosso. E eu acho que isso que é o grande desafio. Essas ferramentas, Rodrigo, vieram, sem dúvida, para facilitar a nossa vida. Porque muitas empresas antes não queriam conversar por videoconferência. Não, tem que ser pessoalmente, olho no olho. Eu falei, cara, olha só, estamos economizando tempo, estamos sendo dinâmicos, economizando dinheiro. É lógico que uma convenção tem todo um apelo emocional maravilhoso, que você depois dá aqueles tiros com papel picado, é uma beleza, mas, poxa vida, agora é assim, então vamos tirar o nosso melhor da forma que a gente pode. Eu acho que isso Eu vejo você executando o trabalho em equipe com essas 8 propostas aí de trabalho, tá no seu DNA, né, Giovanni? Começou de um jeito e evoluiu para outro, né? Sem dúvida. Você vê agora que legal, né? A gente vai convocar a seleção brasileira juvenil. Esse ano a gente não treinou, não tivemos oportunidade de nos encontrar. Mas nós vamos fazer, a partir de setembro agora, alguns encontros virtuais. E o que eu estou construindo? Né? Como a gente vai estudar. Olha que interessante. Nós vamos pegar, por exemplo, vídeos dessa geração no Campeonato Mundial do ano passado deles e a gente vai analisar. Eu quero entender quais foram os desafios que eles tiveram, porque ano que vem é Mundial de novo. E eles vão encontrar os mesmos jogadores que eles encontraram, os mesmos sacadores, os mesmos atacantes. Então a gente já vai começar um trabalho mental com eles, para quando tiver a oportunidade de treinar, ser mais assertivo. Então nós vamos estar lá, nossa salinha, 20 garotos, a comissão técnica, vamos falar de vôlei. Quando que a gente fez isso? Às vezes a gente passa 3 meses em Saquarema, não fala, não conversa, não abre o diálogo. Então olha só quanta coisa que a gente vai crescer. Muito legal. Giovanni, eu vou querer terminar um pouquinho antes, apesar de que esse papo daria certamente para 3 horas, você que manda. Mas eu vou tentar gravar e as minhas competências são para lá de limitadas, né? Você está chegando nos 50, eu já passei um pouquinho, então a gente perde um pouco dessa fluência com a tecnologia, mas vamos para cima, né? Vamos por a pressão que você falou, né? Sempre. Camarada, para todos que estão assistindo, da minha parte, eu agradeço muito a atenção de todos. Eu li os comentários de todo mundo, achei fantásticos, muitos comentários legais, assim, que enriqueceram muito a conversa. Eu agradeço muito a minha esposa Cíntia, que me apresentou a Patrícia que tem feito um trabalho fantástico comigo, ao Giovanni, que vai vindo um trabalho em equipe, né? E chega a você, que abriu o coração aberto, teve interesse, disponibilidade, deu uma verdadeira aula, né? Contou a história dele em diversos momentos e como executou com excelência o trabalho em equipe. Eu tentei também contribuir dando um outro recorte do trabalho em equipe, não só no esporte, mas na gestão, onde eu estive mais presente. Certo. E é isso um pouco que o livro, que vai ser lançado em novembro, Jornadas Heróicas, busca trazer. O esportismo, as competências do esporte, que você aprende no esporte, traz para a gestão. Que é a mesma coisa, eu acho que você está trazendo com esses novos produtos, que você está desenvolvendo aí, Giovanni. Isso aí. Então, antes de encerrar, eu agradeço a todos. Sinceramente, de coração, Giovanni, agradeço a você. Insisto, o que o convite está feito para se retomar o lado judoca. É só não me dar um tombo grande lá, mas eu vou lá, pode ter certeza. O tombo em você sempre
sempre vai ser grande, porque você não é pequeno, né? Valeu, joia. Mas, Giovanni, então antes de encerrar, dê a sua palavra aí e eu encerro em seguida. Joia. Não, muito bom. Também quero agradecer a nossa audiência, nossos amigos aí que entraram. Eu vi aí a Érica, eu vi a Ida, ex-jogadora de vôlei, de seleção brasileira, pessoas que realmente também vitoriosas. Você vê pessoas participando, né, atentas. Aí sabe, de alguma forma, Rodrigo, a gente conseguiu contribuir para que as pessoas que nos ouviram essa noite coloquem a cabeça no travesseiro e aprendam alguma coisa, ou reflitam alguma coisa e que saiam com certeza melhores do que entraram, porque essa era nossa missão aqui, né? Fazer e sair daqui melhor do que a gente entrou. Para mim foi muito bom, foi muito gratificante. Vou querer certamente estreitar a minha amizade, meu relacionamento com você, porque é um cara que tem uma visão muito bacana e eu acho que essa construção que você está fazendo aí junto com o professor, né, do esporte e a área corporativa, ela é perfeita. Então, muito obrigado, um beijo e abraço a todos aí. Valeu, Giovanni, um grande abraço para você. Tudo de bom. Eu vou sair aqui, peraí. Como é que eu saio daqui? Aqui.